Eu sei que muitos até dos que dizem que eu sou perfeccionista, eu quero fazer uma declaração. Eu posso ser perfeccionista, sim, depende do seu conceito de perfeição ou de perfeccionismo. E quero fazer uma outra declaração. Perfeição é uma doutrina da igreja, sim. Não há ninguém que possa refutar isso, porque essa palavra aparece inúmeras vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, inúmeras vezes no Novo Testamento, em hebraico, em grego, e aparece inúmeras vezes no Espírito de Profecia. Portanto, a palavra e o problema não é a palavra perfeição, nem perfeccionismo, porque às vezes nós dizemos a um colega de trabalho: você é um pouco perfeccionista, ficou tudo aqui direitinho, e nem sempre isso é uma ofensa, porque seria uma ofensa nos termos espirituais. O que está em causa aqui é qual é o seu conceito de perfeição e o que é que significa a palavra perfeição para cada um de nós. Qual é o seu conceito e significado que essa palavra tem para si? Por exemplo, para um hebraico, para a língua hebraica, ela parece, anda na minha presença e ser perfeito. E também para o grego do Novo Testamento ela aparece: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E eu já vi pessoal fazer tanta volta para tentar justificar que esta palavra não quer mesmo dizer perfeição, que isso é e tal. O conceito grego de perfeição é um conceito que funciona desta forma. Isto que eu vou dizer agora, creio que é uma informação vital e recomendo total atenção para o que eu vou dizer agora. Pode acordar as pessoas aí do seu lado que estão dormindo, podem dormir logo, mas agora aproveitem para ouvir. Para o grego, a perfeição é quando a tarefa está acabada e eu atingi o clímax de algo. Para o hebraico, a partir do momento em que eu me envolvi nessa tarefa, eu já estou a alcançar. Vou dar exemplos. A Bíblia diz que Jesus esteve no ventre da terra 3 dias. Mas se você juntar tudo, dá 2 dias, porque é metade de um dia e metade do outro praticamente. Mas para o judeu, assim que eu inicio uma parte do dia, esse dia já conta na contagem. Logo, ele esteve 3 dias, porque ele esteve parte desses dias. Para o grego já não. Ora, a igreja ao longo dos tempos foi influenciada por estas duas culturas e conceitos. A cultura grega tem conceitos de Deus. A questão da natureza humana de Cristo também foi influenciada pela cultura grega. Eles tinham o conceito de demiurgos, semideuses, como Hércules. E muitas destas coisas atrapalharam. Quando na Idade Média nós tivemos pessoas que foram teólogos, que sentiam um certo complexo de haverem aqueles sábios gregos, como São Tomás de Aquino, São Agostinho. Eles viam aqueles filósofos gregos e sentiam que o cristianismo também tinha que ter homens pensantes, e começaram a importar todos estes conceitos dos gregos e trouxeram muitos conceitos que foram influenciando a forma como víamos a divindade, a forma como víamos a perfeição. Então eu quero que notemos como isso influenciou, por exemplo, a igreja hoje. A igreja católica, ela absorve a maior parte da sua teologia do mundo grego, da filosofia grega e da sabedoria. É uma teologia filosófica. Nós tínhamos um professor que nós dizíamos que ele nos ensinava filosofia sistemática em vez de teologia sistemática, porque ele era uma pessoa com uma mente mais filosófica. Ele tinha tido uma formação, o seu doutoramento tinha sido tirado na igreja católica, na Universidade Católica, e o grego, a cultura grega acabou por influenciar a igreja católica. Então, para um católico, um santo é uma pessoa que atingiu um patamar extraordinário e que é uma pessoa quase inalcançável, muito boa, fez muito bem, muita caridade, muitas obras. Mas Paulo escreve aos santos
Então, para Paulo, os santos são aqueles que começaram a carreira da santificação. Ainda que não tenham concluído, eles já são chamados santos, porque ele está influenciado pela cultura hebraica. Assim que você começa a carreira da perfeição e da santificação, você é considerado perfeito. Porque a perfeição cristã, e Paulo tem ali o equilíbrio das duas culturas, a perfeição cristã funciona desta forma. Eu tenho que estar plenamente, perfeitamente justificado e tenho que avançar a minha santificação de uma forma perfeita. Logo, isto é muito importante ser entendido. Por exemplo, quando Paulo diz assim: escrevo aos meus irmãos, vós que sois perfeitos, aos perfeitos. Mas depois Paulo diz assim: não que eu julgue que já tenha alcançado. Paulo está a falar de duas coisas. Ele está a falar que eles são perfeitos porque eles já começaram a carreira da perfeição, e ao mesmo tempo ele está a dizer que ele não se considera perfeito porque ele ainda não concluiu a carreira da perfeição. Ele está a juntar o conceito grego de perfeição com o conceito hebraico de perfeição, e as pessoas ficam confusas. Então, mas é ou não é? Viu, Paulo ainda não era perfeito e ao mesmo tempo os outros ele diz que são perfeitos. Eu digo-vos uma coisa com toda a sinceridade: como cristãos seria melhor irmos para a teologia que para a filosofia. Filosofamos muito com esta palavra. Não precisamos filosofar tanto, porque Ellen White não escreveu nem em grego nem em hebraico, escreveu em inglês, que é uma palavra que qualquer um consegue entender, e quando ela escreveu perfeito, todos nós sabemos o que ela queria dizer com isso. Mas todos temos que ver o que é que está no nosso contexto psicológico de noção do que é ser perfeccionista ou do que é ser perfeito. Então, não é honesto dizer que alguém é um perfeccionista, porque isso não está a dizer nada. É a mesma coisa que dizer essa pessoa é uma pessoa comparativamente prática. Eu, quando cheguei ao Brasil, às vezes utilizavam expressões que elas para o brasileiro tinham um significado diferente. Por exemplo, para um português dizer assim: olha, o cenário estava ótimo e eu vou tirar vantagem da situação, significa que, como era uma oportunidade, eu aproveitei. Para um brasileiro significa que eu me aproveitei da oportunidade. Tirar vantagem para mim significava uma coisa totalmente diferente. Então, se eu disser uma coisa, por exemplo, um amigo meu foi para Portugal, e brasileiro, e no primeiro dia, do primeiro mês de trabalho dele, quando chegou ao fim do mês, o patrão perguntou: você quer receber agora ou logo? E ele achou que era uma piada, não é? Quer receber agora ou já? Mas logo, em Portugal, quando eu digo eu passo em sua casa logo, eu estou querendo dizer que eu vou passar na sua casa no final do dia. Então ele disse logo, e o patrão continuou andando. Aí o patrão olha para ele: o que é que você está me seguindo? Ele disse assim: não, você não disse que ia me pagar logo. Você é logo, então você não quis logo, eu vou te pagar, não é? Mas ele estava à espera para receber logo. Então, o que é que você quer dizer quando você diz que alguém é perfeccionista? Quer dizer que essa pessoa gosta de fazer tudo direitinho? Porque quando eu vejo alguém que trabalha num motor de um carro e faz tudo, eu digo: olha, eu gostei desse mecânico, ele é perfeccionista com o seu trabalho, é perfeito. Qual é o mal de querer ser perfeito? Porquê é que Deus disse anda na minha presença e ser perfeito, e não disse anda na minha presença e ser perfeccionista? Ou porquê é que Ele não disse anda na minha presença e ser perfeito, mas deixa eu explicar o que é que eu quero dizer? O parâmetro de perfeição que Deus está dizendo é muito claro. E agora você vai pensar muito seriamente nisto que eu vou dizer. Sede santos como eu sou santo. Perfeito como eu sou perfeito. Espera lá, não quer dizer bem que Deus seja perfeito. O que quer dizer é completo, maduro. É isto que estamos querendo dizer quando dizemos que, quando filosofamos acerca da palavra perfeito que está ali. E quando dizemos assim, não é possível ser perfeito, estamos dizendo: olha, o que Deus pediu não tem nada a ver, Deus. Você não sabe o que você está falando, Senhor. Porque como é que nós vamos... Então, o Senhor me diz, anda na minha presença e ser perfeito, mas eu digo-lhe: Senhor, isso não dá. Não sei se vocês notam, mas isto é a filosofia de Caim.
Traz uma oferta. Oh, ovelha não dá, eu vou levar fruta. Normalmente isso está ligado, isso sim é justificação pelas obras.